código aberto desta temporada começando, mas não chore. Haverá mais código aberto na semana que vem, obviamente numa nova temporada de volta aos estúdios, né, Alessandra? Mas esse cenário bonito é o último, né? Exatamente, nesse lugar aqui maravilhoso, em Campos do Jordão, no meio da Serra da Mantiqueira, estão acabando as nossas férias. Talvez a sua já tenha acabado há algum tempo, né, de repente? A nossa a gente está sentindo acabar agora, né? Exatamente. Mas enfim, o Código Aberto está aqui, vai continuar e hoje, fechando esse tema maravilhoso que a gente estudou durante vários meses aí, origens, falando da criação do mundo, falando da história desse planeta Terra e, obviamente, falando da esperança que a gente tem de um novo céu, de uma nova terra sem dor, sem morte. E é exatamente sobre essa nova terra que a gente falou hoje, né, Alessandra? Pois é, o assunto hoje está maravilhoso, porque a gente vai falar realmente de esperança, né? Afinal de contas, esse canal, o Novo Tempo que você conhece, se chama Canal da Esperança, exatamente por conta dessa esperança que a gente tem de um novo lugar para nós vivermos. E esse pessoal que está aqui com a gente, não estamos sozinhos, também compartilham dessa esperança, não é, Alessandra? Isso mesmo. Vamos apresentar os nossos convidados? Vamos Foram muito bem na semana passada, então eles voltaram para o programa. Receberam um convite de volta aí, Érico de Melo, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Você é advogado, não é? Isso. Muito bem. Manda um abraço para alguém. Na semana passada a gente não deixou você mandar abraço. Manda um abraço para alguém. Tá certo. Então, só repisando, né, da semana passada, eu sou membro do Caju, queria deixar um abraço pro pessoal do Caju. Muito bem. Para você não achar que caju é a fruta, não é a fruta. Nesse momento, o Caju é a comunidade adventista de jovens universitários na cidade de São Paulo. Um trabalho diferente ali, feito com jovens universitários. É isso, né? Exatamente. Até porque chama jovens universitários, então não é com jovens universitários. Ao lado dele, temos um jovem que não é universitário, porque ele já está trabalhando há algum tempo, um jovem né? Maduro, Um né? jovem maduro, olha só. Muito bem. Qual é o nome dele? Igor Camargo é a pessoa. Quase que ela me chama de velho, né? Você viu? É a barba, Igor. É. Cara de responsável. Muito bem. O Igor, para quem não sabe, tem 28 anos e é cinegrafista na TV Novo Tempo. Igor, mais uma vez, obrigado pela presença. Que isso, é um prazer estar aqui com vocês. Manda o seu abraço Mandar um também. abraço também, né? Um abraço para meu pai, minha mãe, irmão, minha irmã, vó, tia, tio, passarinho, todo mundo. Muito bem. Até o passarinho ganhou. Diga, É o mais velho entre nós aqui, né? Ah, não sei. Olha, ele deixou bem frisado aqui o pastor André, mas é porque o pastor André está se aproveitando que ele tem apenas 27 anos. Um ano a menos do que o Igor. Um ano a menos do que o Igor. Vida, praticamente. Uma vida praticamente. E esse é o nosso terceiro convidado aqui, pastor André Oliveira. Pastor, é interessante porque eu chamo ele de pastor, mas a gente estudou junto na época da faculdade, ele fez teologia, eu fiz jornalismo. É um prazer ter você aqui, viu, André? O prazer é todo meu, Leite, estar voltando aqui conversar contigo, um amigo muito querido daquela época mágica. Olha, mágica, olha só que beleza. Bons momentos, Bons né? momentos. Muito bem. Mande o seu abraço também, André. Bom, quero mandar um abraço super carinhoso para minha avó, Dona Edonira, que está com certeza nos assistindo. Também para o pessoal da Igreja Adventista de Taubaté, Tremembé, dizer que eles estão no meu coração. Para os meus alunos do Colégio Adventista Taubaté, Tremembé também. Dizer que eu gosto muito deles e que é um prazer ser pastor de cada um deles. Olha só, que declaração de amor para os alunos, hein? Eu já vi declaração de amor. Isso aí que é pastor, né? Isso é pastor, professor também, porque você é professor deles também, né, André? Só pastor. Só pastor. Então, pastor, então, esse carinho aí. Eu falei, você quis me corrigir. Eu fiz errado aqui, mas enfim, de qualquer forma, um abraço então para todo mundo aí que o pastor André mandou esse abraço. E eu gostaria de mandar um abraço também especial pro pessoal de Curitiba. Você falou da sua avó, né? Que ela mora lá, né? Em Curitiba. A gente tem a Novo Tempo em canal aberto em Curitiba. Um abraço para todo mundo em Curitiba, né? Pois é, eu posso mandar meu abraço Manda também? o seu abraço, Eu quero então. mandar o meu abraço para todo mundo de São José dos Campos, né? Porque minha cidade é de lá, eu sou de lá. E para o pessoal da cidade de Tupã. Que você falando que não sabia como eu ia colocar isso no programa, né? Muito bem, então um abraço pessoal de Tupã. E a nossa produtora Jaqueline Peruso quis mandar um abraço para a amiga dela, Jéssica Winnie, que mora em Curitiba, uma vez que a gente falou de Curitiba, no Paraná. Bom, como a gente introduziu aqui, né, Alessandra, o nosso tema hoje é sobre novo céu e nova terra, ou seja, Deus está preparando um lugar muito melhor para a gente, ou seja, Ele criou esse planeta que ficou em pecado, né, e foi destruído, apesar disso a gente consegue ver beleza aqui, mas enfim, esse mundo tem muita coisa ruim ainda. Agora, falando em novo, a gente tem um novo código do dia, né, Alessandra? É o último código do dia desta temporada, Dessa né? temporada em Campos Origens. do Jordão. Vamos ver o que o André Leite trouxe pra gente, ela né? quase falou André Leite, é André Leite, vamos lá, na tela. Qual é o nosso código desse dia? Vai lá. Não sou velha, na verdade sou bem nova. E meu nome duplo deixa isso bem claro.
Você sonha comigo e eu entendo o porquê. Logo, logo a gente se vê. Olha só, tem até uma riminha no final, Que né? bonito, né? Eu entendo o porquê, logo, logo a gente se vê. Olha só, já deu pra ter a ideia de que são duas palavras no nosso código Pois é, hoje, né? aham. Na verdade, não duas palavras, né? Uma palavra com dois nomes. Assim, ali. eu acho que a gente vai falar bastante disso aqui no programa, né? Vai falar bastante no programa de hoje. O pastor André já levantou o dedo aqui, acha que ele sabe qual é a resposta do dia. Mas enfim, se você sabe a resposta, manda pra gente código aberto, Twitter no @códigoabertoNT. A gente faz um rápido intervalo Sim, ou o prêmio antes? de hoje, gente, olha, tem tá prêmio? imperdível. Toda casa tem que ter este DVD, então, por favor, twitta pra gente com a resposta. Arautos do Rei, 50 anos. Então você pode mandar pra gente pelo Twitter, @códigoabertoNT, a sua resposta e concorrer a esse prêmio, né? Voltamos já. Fazemos um rápido intervalo, a gente já se vê. Diretamente Campos do Jordão, com muito sol, muita alegria e muito calor para você, código aberto de volta. Pois é, infelizmente, né, tá acabando o código aberto aqui nessa paisagem linda, mas nós temos ainda um programa inteirinho pra você. Exatamente, hoje falando sobre criação de novo, é o título aqui do nosso estudo, mas falando sobre um novo céu, uma nova terra, o que Deus tem preparado para você, que com certeza é muito melhor do que esse planeta que está cheio de dor, cheio de pecado, cheio de coisas alteradas, né, O que Alessandra? a gente vai falar sobre Nova Terra? O que é isso, na Olha verdade, só, né? você deve estar se perguntando, eu começo falando assim, é um lugar muito melhor do que onde você mora atualmente, independente se você mora nas Ilhas Bora Bora, no Tahiti, de repente, que é um sucesso, mas é muito melhor Ou no do que Havaí. isso, ou no Havaí, é muito melhor do que isso que Deus tem preparado para você. E quem vai falar com a gente sobre isso são os nossos convidados, Os né? nossos convidados, vamos lá, a nossa oração para começar o estudo? Vamos fazer uma oração. Pediria para o Igor, pode orar para a gente, Igor? Oremos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por mais oportunidade que nós temos de estudar a Sua Palavra e conhecer um pouquinho do Seu amor e dessa promessa que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa nos abençoar e abrir nossa mente para aprender, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então. Já que a gente está falando de um lugar melhor para mim e para você, a gente vai começar lendo a Bíblia. Gostaria de pedir para os nossos amigos aqui abrirem as Bíblias em 2 Pedro 3:13. Procura aí na sua casa também o livro de 2 Pedro no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 13. Vamos lá, todo mundo procurando. Também vou procurar aqui, viu? Se você tiver um iPad, um iPhone, você também pode procurar aqui. Que nem... o Igor está aqui com o iPhone dele procurando. De repente, Muito acho que é mais rápido, né? tecnológico. Muito tecnológico. Vamos lá. Érico, você já encontrou? Sim. Pode ler pra gente? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Olha só, você é advogado, não foi de propósito que eu pedi para você falar esse verso que tem justiça no final, mas é uma promessa para mim e para você, de acordo com a sua promessa. Promessa de quem aí, pastor? É uma promessa aqui do próprio Deus. Muito bem, esperamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Eu não sei vocês, mas eu vou perguntar aqui para o advogado, por mais justiça que a gente tem aqui nessa terra, essa terra a gente pode falar que é uma terra onde há justiça? Olha, eu acho que não precisa ser advogado para saber essa resposta, hein? Não. Não é um lugar onde há justiça, e é por isso que Deus promete um novo lugar para mim e para você. O programa de hoje está repleto de esperança e a gente vai ler mais uma promessa de Deus agora, né, Alessandra? Vamos. Apocalipse 21, versículos de 1 a 5. Apocalipse E 21 Apocalipse é, na verdade, um livro cheio de promessas, né? é um livro cheio de promessas. Tem muito gente a ver que com o tem nosso medo assunto. de Apocalipse, né, pastor? Já conheceu gente que tem medo do livro de Apocalipse? Eles acham que tudo vai acabar, que tudo vai ser destruído e que é uma coisa ruim. É isso que eu ia falar, mas pelo jeito isso é bom, uma vez que a gente tem um mundo cheio de pecado, né? Com certeza, é uma coisa boa. O livro de Apocalipse é a revelação da esperança do retorno de Olha Muito só. bem. Apocalipse 21, 1 a 5, então. Pastor, pode ler pra gente? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E um dos textos que eu mais gosto: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu não sei você em casa, eu não sei você, Alessandra, mas eu não gosto de chorar, eu não gosto de sentir dor, e muito menos de ver as pessoas morrendo, né? Muito menos. E essa passagem, ela realmente traz o que a gente está dizendo aqui, esperança. E é tão enfático no final que é escreve. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Falando em escreve, essa parece realmente uma descrição de um momento que parece que, pelo que eu estou entendendo, Deus voltando nas nuvens do céu, alguma coisa do tipo. Quem é que escreveu isso daqui, pastor? Quem escreveu foi o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, revelado pelo próprio Deus, né? A esperança, João que viu Jesus, que conheceu Jesus, ele tinha essa esperança, foi revelada para ele, que Jesus, aquele mesmo que ele andou, que ele conversou, que ele amou, esse Jesus ele ia retornar e ali apresentar um novo céu e uma nova terra, onde o sofrimento não existiria mais, onde a dor ia deixar de existir também, um lugar perfeito de justiça e paz. Então ele descreveu todas essas cenas porque o próprio Deus mostrou para ele exatamente como vai ser esse dia, isso? Exatamente. Muito bem, então... Uma revelação divina pra gente, né? Com certeza. E agora eu quero terminar esse momento de abertura aqui, não é terminar o momento da discussão, estamos só começando, mas com mais um verso para aquecer o seu coração. Eu não sei se você está passando, eu vou dar o verso para você e eu vou falar um negócio para você. Isaías 11, de 6 a 9. Isaías 11, de 6 a 9. A gente está lendo muitos versos de esperança durante esse início do Código Aberto, esse último programa dessa temporada, porque eu tenho certeza que eu posso estar falando agora para uma pessoa que de repente está com o coração machucado porque perdeu algum parente, porque perdeu algum amigo, ou seja, alguém morreu importante para você, e de repente você está triste ou está passando por um momento difícil, uma doença, não sei se de repente está passando por um câncer, alguém está com algum problema. O programa de hoje é um programa de esperança para você, mas não porque a gente está falando de esperança, porque o próprio Deus que criou esse planeta, Ele está falando da esperança maior que existe para a minha e para a sua vida. Vamos ler? Igor, você que não leu ainda, né? Isaías 11. 6 a 9. Isaías 11, de 6 a 9. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o leão novo, e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá a sua mão na cova do basilisco. Isso. E o 9, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo nome, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha só, é a descrição desse novo lugar onde o leão vai deitar junto com o cordeiro. Parece um contraponto até esse São verso, vários né? contrapontos. Eu nunca vi leão brincando com o cordeiro, a menos que seja para realmente se alimentar dele, né, pastor? Como um predador, né? Como um predador. Quando Deus ele criou o mundo, né, isso retomando um pouco do tema geral da nossa discussão aqui de todas as temporadas, ele criou e deu domínio ao homem sobre a natureza. E o homem ele podia conviver com o leão, com o urso, com a natureza de uma maneira saudável, de uma maneira perfeita. Para nós é difícil visualizar como um leão e uma gazela se alimentando ou vivendo de maneira pacífica, uma vez que a gente conhece que um é predador, o outro é a presa. Mas Jesus, ele diz que o nosso coração vai ser restaurado, essa terra vai ser restaurada e a natureza vai ser restaurada. Muito A bem. natureza vai ser restaurada. Você ia falar alguma coisa, Érico? Eu gosto de pensar nesse processo como talvez a criação de uma música. Quando Deus criou o mundo, ele deu um certo domínio a Adão, certo? Uhum. Adão e Eva. Tanto que Adão escolheu o nome dos animais, não é isso, pastor? Uhum. E então Adão, vamos dizer que Adão teria que escrever a letra e Deus tinha feito a melodia. Uhum. Porém, com o pecado, infelizmente nós sabemos que Satanás tirou esse domínio de Adão. E ele passou a escrever essa letra. E essa letra não tem harmonia nenhuma. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê essas contradições. Porque o plano original de Deus não era esse. Era ter essa harmonia na criação. Crianças brincando com leões. Muito bem. Ia falar alguma coisa? Hoje, o plano maior de Jesus é restaurar no homem a natureza de Cristo. Restaurar no homem essa natureza perfeita.
Então, eu gosto muito de imaginar assim o Jardim do Éden, no início, como uma grande escola, né? E naquele livro Educação também, Da escritora Ellen White. exatamente, ok? ela apresenta o Jardim do Éden como sendo a primeira escola que Adão e Eva ali tiveram, que a humanidade teve. E os livros era a natureza, e Deus era o próprio professor. E a natureza revelava quem era Deus, e ao estudar a natureza eles conheciam a Deus. E não mudou hoje. Por mais que a natureza esteja caída, não seja perfeita, ao estudar a natureza eu conheço o caráter e o amor de Deus. Eu conheço porque a natureza carrega a assinatura de Deus. Porque Deus é o autor da natureza. E ao estudar a sua obra, eu conheço o seu autor, que é Deus. A gente está falando de céu, de eternidade, né? De viver para sempre, nunca mais morrer. Agora, tem gente que não gosta dessa ideia de viver para sempre, não gosta dessa ideia de céu. É verdade. Não consegue nem imaginar como que é um viver para sempre. Eu né? lembro, recentemente, no ano de 2011, teve um cantor de pagode muito conhecido no Brasil, que ele deu a seguinte declaração que me deixou bem impressionado. Ele falou assim: o inferno não deve ser um lugar tão ruim assim. É meio parecido aqui com essa terra e deve ser meio quentinho, mas deve ser gostoso lá. É um negócio meio impressionante que a gente colocando dessa forma. As palavras dele foram um pouco além disso, mas eu não lembro agora de cabeça. Mas isso reflete a ideia de muita gente, porque às vezes a gente fala de céu, ou melhor, algumas pessoas falam de céu e falam assim: o céu é um lugar onde você tem anjinhos, você tem uma harpinha que você fica tocando lá, e basicamente é isso. E as pessoas falam: peraí, se é para ser uma coisa chata, do ponto de vista das pessoas isso seria chato, eu não quero ir para o céu não, prefiro ir para o inferno, eu prefiro que esse mundo continue do jeito que está, a gente tem as dificuldades nossas, mas esse aqui é o lugar que a gente tem para viver. E aí eu fico pensando, por que algumas pessoas não gostam da ideia de um céu, de viver para sempre? Vocês têm alguma ideia? Eu acredito que é algo tão fantástico que não passa na cabeça um ser humano você viver para sempre, você viver sem tristeza. Acho que o ser humano está tão acostumado com acordar de manhã, sabe? Ter um sofrimento dia a dia, ter aquelas lutas diárias. Quando você fala alguma coisa assim, a pessoa fala assim: é impossível, você está ficando louco. Como? Eu acredito, eu tenho a realidade do dia a dia aqui. Como pode ser que eu vou viver num céu, num lugar melhor, sempre, sabe? Algo diferente. Érico? Eu concordo com isso, porque a gente sabe que a gente tem essa mente finita, né? Que é uma consequência do pecado. E a nossa mente não consegue captar, não consegue compreender o que é a eternidade. Aqui tudo tem um começo e tem um fim nessa terra. Mas o que é eternidade? É algo que a gente não pode compreender. É como o amor de Deus que a gente comentou semana passada. É incompreensível. Tem um provérbio chinês que eu acho interessante, que diz mais ou menos assim, não sei se vocês já ouviram esse provérbio, fala assim: quem olha o céu do fundo de um poço, há de achá-lo pequeno. Ou seja, você olha o céu do fundo do poço, parece que o céu é só aquele buraquinho que você está conseguindo ver. Mas é muito mais do que isso, né? Mostra a nossa limitação. Pastor? Com certeza. Olha, eu penso que é justamente o contrário. O ser humano, ele carrega dentro de si uma vontade de viver tremenda. Uma vontade de viver. Ninguém quer morrer. Você já conheceu alguém que falou assim: hoje seria um dia perfeito para eu deixar de existir, morrer? Não, ninguém quer morrer. Ainda as pessoas que se suicidam, na verdade, elas fazem isso porque elas não veem uma solução, mas não que elas gostariam de viver, só que de uma outra forma, uma forma diferente. O ser humano foi criado para ser eterno. Ali em Eclesiastes fala: a eternidade está no coração do ser humano. Foi criado para ser eterno. Eu tenho a minha bisavó, tadinha, Dona Edazima, já passa os 90 anos. Vó, a senhora já viveu bastante, quer morrer? Não quero. Não quero. O ser humano foi feito para ser eterno. Ele não quer morrer. Então, quando a gente começa a viver nesse mundo aqui, que nós vemos as pessoas morrendo, as pessoas se perdendo, a gente começa a entender que nós não pertencemos a esse mundo. Ninguém foi criado para... Quando Deus criou você, quando Deus nos criou, Ele não nos criou para que as pessoas mentissem para nós, para que as pessoas pecassem contra nós. Não, Ele nos criou para sermos felizes ao lado dEle eternamente. Por isso que a morte nos machuca tanto. E é por isso que às vezes pensar no inferno é algo assim: o inferno ou no céu é algo assim, pelo menos eu não vou deixar de existir, porque ninguém quer deixar de existir. A pessoa quer ter uma continuidade. Várias religiões, crenças, seitas por aí dizem que a pessoa tem uma continuidade. E de certa forma, o cristianismo, ele apresenta a esperança de vivermos ao lado de Cristo
para sempre, respondendo esse questionamento do coração humano. Olha, eu não nasci para isso aqui, eu não nasci para esse mundo, eu nasci para viver no céu. Só abrindo um parênteses rapidinho antes do Érico falar, só que já que a gente tocou no assunto do inferno, a gente não vai ficar falando muito sobre isso aqui, mas só para dizer que a Bíblia apresenta que o inferno não é um negócio eterno, né, que as pessoas vão ficar queimando eternamente lá. Vai ser um momento em que aquelas pessoas que não quiseram a vida eterna ao lado de Jesus, elas vão morrer. E aí a vida delas acaba por completo, mas não ficam lá queimando eternamente, agonizando ou algo do tipo. Isso está na Bíblia. Não dá tempo da gente discutir isso aqui, que é um tema muito grande, mas só para deixar isso claro para você aí em casa. Érico? Justamente, e ao contrário do inferno, nós teremos uma vida eterna, certo? E eu me lembro quando eu era pequeno, adolescente, eu perguntava para os meus pais, pai, será que lá no céu vai ter futebol? Eu gostava muito de jogar bola. Então, e a gente faz isso, parece coisa de criança, mas não. A gente projeta as coisas boas dessa terra lá no céu. Mas a nossa mente não entende que nós seremos ensinados por uma eternidade. Isso é inconcebível. Tem aquele verso, né, pastor, que fala que o amor de Cristo nos constrange, nos move, nos coage, nos toca. E esse amor vai nos constranger por toda a eternidade. Olha que maravilha, né? E nesse verso que a gente leu aqui em Isaías, né, fala que a terra se encherá do conhecimento de Deus. E isso, imagina você viver respirando o conhecimento de Deus, né? Se a gente até se surpreende com o que hoje é novo, com o que a gente brincou com o Igor, tecnológico, imagina o conhecimento de Deus, tudo que a gente ainda tem para aprender, né? Eu fico pensando, eu vou revelar um negócio em cadeia nacional agora, que acho que só minha mãe sabia disso, que eu lembro quando eu era pequeno, eu falava para ela, eu falava assim, mãe, eu não quero ir para o céu, porque apesar de ser cristão desde pequeno, eu falava assim, mãe, eu não quero ir para o céu, porque imagina você viver para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, e não tem um fim. É uma coisa agonizante. Eu não sei se isso acontece com você que está aí em casa, mas Deus tem um plano para você. Ele tinha um plano para mim, para de repente acalmar isso no meu coração. E eu tenho certeza que tem um plano para você. Tem até um quadrinho que a gente vai colocar aqui agora, que fala um pouquinho disso, que é um negócio bem interessante. O pastor André também tem aqui, mas você vai ver aí na sua casa que ele fala mais ou menos assim. Você está assistindo? Então, a gente vai explicar um pouquinho. Sim. Tá mais ou menos Jesus aqui, né, como se fosse no céu, na eternidade, um anjo ao lado dele e um rapaz tirando uma foto feliz ao lado de Jesus, né, obviamente, é uma ideia aqui. E aí, é como se Jesus estivesse falando pro anjo assim, eu já expliquei para ele que vamos ficar juntos para sempre, mas ele não entende. Não precisa registrar o momento. Não precisa registrar um momento que nunca vai passar. Obviamente isso aqui é só uma visão bem humorada do que é a eternidade, de como é finita a nossa mente sobre isso. Em algum momento da minha vida eu não entendia o que era ser eterno. E na verdade até hoje eu não entendo, nenhum ser humano entende. Mas a gente sabe pela revelação de Deus na Bíblia que vai ser uma coisa espetacular. Eu não sei vocês, mas eu fico pensando assim, tem o Fernando Francisco, não sei como vocês conhecem ele, que apresenta o programa Mais Sucesso aqui no Novo Tempo. Uma vez ele falou uma coisa que me deixou impressionado. Ele falou assim, olha, lá no céu eu fico pensando, quais as melhores coisas que a gente pensa aqui dessa terra de fazer? Sei lá, morar no Tahiti, de repente, nas Ilhas Bora Bora. Ele falou assim, lá no céu, se existir alguma coisa parecida com isso, eu quero morar na beira da praia. Quero ficar lá, deitado, tomando uma água de coco. Não é mais ou menos assim? Quando você vai para as férias, não é a melhor coisa que existe você ficar ali tomando um sol, um refresco, etc. Eu até vou perguntar para vocês, quais são as coisas que vocês mais gostam de fazer aqui nessa terra, que deixam vocês mais felizes? Vamos discutir um pouco sobre isso aqui, vamos lá. Eu acho que nesse momento agora uma água de coco gelada cairia super bem. Uma água de coco gelada cairia muito bem. André. Eu gosto de estar ao lado da minha esposa, tá ali, né, bonitinha. Olha só. E eu gosto muito de praticar esportes, sempre gostei muito de jogar futebol, gosto de estar com meus amigos. Né? E você, Érico? Eu também já tinha revelado a minha preferência aqui nessa terra, que é futebol. Assistir, jogar, falar sobre. Até tem que lutar contra isso às vezes. Muito bem, e você, Alessandra? Bom, eu não queria repetir as palavras do Fernando, mas eu gosto muito de praia, assim. Na verdade, desse ambiente refrescante, né, muitas vezes. Então, eu acho que se eu tivesse isso no céu, eu ficaria bem feliz. A gente teve um convidado aqui durante essa temporada do Código Aberto que ele disse que gosta muito de ler, gosta de conhecer coisas novas, o pastor Luiz Gustavo. E ele falou assim, nossa, às vezes eu não tenho tempo para estudar tudo que eu gostaria. Você já parou para pensar que você vai ter todo o tempo do mundo, ou melhor, do novo mundo, para você aprender, ler? Ou seja, na verdade você não vai precisar nem ler, você vai ler direto da natureza, vai aprender com o próprio Deus, você vai poder viajar. Quem é que não gosta de viajar, sei lá, gostaria de ir para Paris, não gostaria de ir pro... E ainda um universo inteiro para conhecer, né?
Muito bem, e aí a gente fica pensando, nossa, dá para fazer muita coisa, conhecer lugares tão bonitos. E aí você pensa, você não vai querer estar num lugar desse? Eu acho que é uma coisa para se questionar, não é? Com certeza. Eu quero muito estar no céu. Isso aqui eu te digo de todo o coração, principalmente com as coisas, olhando para coisas positivas que vão ter no céu, a gente não vai se cansar mais, nós vamos ter, né, oportunidade de conhecer outros planetas. É uma coisa tremenda que não dá para a gente explicar. Por mais que a gente tente aqui desenhar, fazer uma resenha de como vai ser o céu, a sensação de ser glorificado é uma coisa que a gente não consegue explicar. Num abrir e fechar de olhos, nós vamos ser glorificados, e aí tudo o que era corrupto, tudo que era imoral, agora muda, se transforma. Então, isso a gente não consegue explicar. Mas quando eu olho para as coisas aqui dessa terra, por exemplo, ontem fui visitar minha aluna, uma aluna minha com 16 anos de idade, Sabrina, está com câncer no pulmão. Ela não pode sair da cama, da UTI, está lá já faz uma semana. A gente não sabe quanto tempo ela vai ficar lá naquela UTI. Então, quando eu olho para essa cena, pessoas que a gente ama sofrendo, eu falo assim, Senhor, por favor, volta logo, porque o nosso lugar não é esse. Érico? Se vocês me permitem, eu queria falar para os mais novos agora, ou para aqueles que, como você mencionou, talvez não queiram ir para o céu porque não acham que a eternidade é interessante. Quero dizer que eu já passei por essa fase. Então, não se desespere. A gente fala que quer estar no céu, e a gente realmente quer. Mas a gente entende também que há coisas boas já aqui nessa terra. Então, mais uma vez, é uma questão de fé. Tenha fé. Você pode não compreender o que você vai fazer, se as coisas de lá vão ser melhores que as daqui, mas tenha fé que o céu vai ser um lugar muito melhor, muito mais prazeroso do que as melhores coisas que você faz aqui e eternamente. A gente pode dizer que o que a gente tem de bom nessa terra é só um aperitivo do que a gente vai ter no céu, não é verdade? É um gostinho, né? É só um gostinho. Agora, um negócio que o pastor André falou sobre coisas ruins que acontecem com a gente e a esperança que a gente tem de vencer a morte, de nunca mais ter dor, nunca mais ter choro, nunca mais se separar das pessoas que a gente ama. Você falou que uma das coisas que você mais gosta é estar junto com a sua esposa, mas nesse planeta Terra, a qualquer momento, de repente, pode acontecer um acidente, de repente você morre, a sua esposa morre, alguma coisa do tipo, e aí, acabou? Na verdade, nessa Terra acabou, mas a gente sabe que se a gente tem uma esperança e estamos firmes e acreditando que Jesus morreu no nosso lugar, reviveu e que nós podemos reviver juntamente com Ele, a nossa esperança permanece de que há um lugar melhor para nós, muito acima da dor e da morte. Tem um vídeo que você vai ver agora que fala exatamente sobre isso. Ele era um amigo meu, chamado Wendel Matos, um compositor, um músico, e ele passou por diversos problemas na vida dele. Ele teve doenças como miastenia graves, teve tumor no cérebro, e no vídeo que você vai ver agora, ele fala um pouquinho das dificuldades que ele enfrentou nos momentos finais da vida dele. O Wendel, ele morreu em 2010, mas a mensagem dele fala muito forte no coração das pessoas, porque a mensagem dele é uma mensagem de esperança para a vida dele e com certeza para a sua. Acompanhe. Oi, meu nome é Wendel, tenho 32 anos de idade e sou professor de música no IASP. Tem algumas, as mais conhecidas talvez sejam Eu Não Preciso Mais Sonhar, da Rihanna. Eu não preciso mais sonhar. Somente a Ti, do Léo. Somente a Ti vou honrar, meu Senhor. Coisas Invisíveis, do Tom de Vida. Mas eu olho para as coisas invisíveis, pois jamais acabarão, são sublimes, eternas. Quando eu entrei na faculdade eu não sabia que eu ia ser compositor, eu achei que ia ser pianista só. Mas depois de um tempo eu falei, nossa, é tão gostoso compor, é tão interessante compor, entendeu? Ainda mais músicas da igreja.
E daí comecei a compor, isso já faz uns 10 anos. Tocar piano, fazer música para mim é estar totalmente envolvido, totalmente ligado na minha própria sensibilidade. Não tem como descrever isso daí. Música me leva para lugares onde eu posso estar mais perto de Deus. A música Sublime Esperança foi um contato, um convite aí do pastor Jonatas. Eu sei da sua história e gostaria muito que você fizesse essa música. Eu fiquei, assim, bem também até comovido. Falei, nossa, legal, Jonatas, vou querer fazer sim. E daí, já nesse momento, eu já comecei a pensar num tema que falasse de esperança, que falasse dessa esperança que todos nós, como cristãos, devemos ter. Eu estava na escola de artes, daí comecei a pensar nessa melodia. Eu falei, nossa, essa melodia ela é simples, mas ela é bonita. Eu falei, eu vou começar a fazer assim, já fazer ela toda, porque às vezes você pensa numa melodia e não consegue terminar, e consegui levar essa melodia toda. E daí assim, a letra veio junto, porque eu já estava pensando numa música sobre esperança. Então, para mim, estava casando bem a letra e a melodia. Você coloca às vezes a letra, coloca a melodia, assim, mas tem que soar bem, tem que ter uma poética em cima disso daí. E às vezes você não consegue exatamente o que você quer, mas você consegue passar isso para as pessoas. Isso também é muito bom. Eu lembro uma vez que eu estava voltando de ônibus com a Evelyn. Assim, a gente tinha acabado de fazer um exame, o exame tinha dado um resultado ruim. Eu estava voltando com a Evelyn, era noite. Ela pegou, olhou e falou assim, nossa, mas por que a gente pensa nas coisas, assim, pensando num futuro melhor, e às vezes as coisas dão errado, né? A gente pensa que vai dar certo e dá errado. Eu falei, dá uma olhada para o céu como que está hoje. Não está tudo escuro? Vamos dar uma olhada no céu amanhã. Vai estar tudo claro e com certeza vai abrir um sol. E foi o que aconteceu. Então eu falei assim, a nossa vida é assim. E no final é esse sol que vai abrir. É esse sol que vai brilhar. Na Bíblia não está escrito que a vida só vai ter, é o sol de Deus que vai brilhar. Então a nossa vida vai ser esse sol. E na música você coloca, um novo sol irá nascer. Exatamente. Então eu falo assim, o que a gente tem que temer? Tem que duvidar, né? A gente tem um Deus que está à frente de qualquer coisa. Então, eu tenho certeza que a vida vai ser assim, daqui para frente, entendeu? Sublime Esperança agora para mim é uma música que ela me deixa muito comovido, porque ela fala da minha esperança pessoal, e da esperança que nós todos temos que ter como cristãos. E assim, é uma coisa muito real na minha vida, porque eu sei que, como eu, a gente não pensa que esse mundo vai acabar, às vezes a gente não pensa que o mundo está bem perto de ter um fim, entendeu? Mas eu posso falar para vocês que essas coisas que estão acontecendo são reais, que Jesus está bem próximo de voltar, que essas promessas que estão na Bíblia são muito reais. Não tenham medo das coisas que podem acontecer. Tenham medo das coisas que vocês deixam de fazer. Não tenham medo de falar de Jesus de jeito nenhum. Estamos num momento sublime. Esse é o momento que devemos ficar cada vez mais próximos de Deus. Eu sei que em breve verei meu Salvador.
Essa era a esperança do Wendel, e eu tenho certeza que um dia eu vou encontrar ele lá no céu. Tem um verso na Bíblia, em 1 Coríntios 15, 51 e 52, que diz que quando Cristo voltar, nós seremos transformados num abrir e num fechar de olhos, ou seja, numa piscada. Você vai ser uma pessoa totalmente nova. De repente você está numa cadeira de rodas agora, de repente você tem uma doença, eu não sei qual é a sua dificuldade, de repente você não está conseguindo nem ver o código aberto, você só ouve porque você tem um problema de visão. Eu quero dizer para você que Jesus vai transformar você. Você vai viver num novo lugar e vai ser uma nova pessoa, sem mais nenhum problema. Afinal de contas, a gente tem problemas porque a gente está aqui nessa terra, mas nesse novo céu e na nova terra, nunca mais haverá choro, nem dor, nem lágrima e nenhum problema. O André falando tudo isso cria como a gente já vive um momento de esperança, né? Ainda fica maior. Esse dia vai demorar muito para chegar? Olha, eu acredito que não. E mesmo que demore, vai demorar o quê? 60 anos, talvez 70, mas eu acho que talvez, né, pastor, vai ser até mais breve do que isso. O importante não é talvez o tempo que vai levar, mas se eu estou preparado para ver Jesus voltar. Sabe, minha avó cresceu com essa esperança, minha mãe cresceu com essa esperança, meu pai passou para mim, os anos vão se passando e eu continuo com essa esperança. E nós não devemos deixar que ela morra no nosso coração, porque tudo que Cristo prometeu na Bíblia, Cristo cumpriu. E se Ele prometeu que vai voltar, eu acredito. E como você disse, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. Pode ser que Jesus volte daqui um ano, daqui um mês, daqui 2 anos, daqui 3 anos, mas você pode, de repente, morrer amanhã. Quem garante que você pode estar vivo amanhã? E aí, esse pode ser o seu encontro com Jesus. Não quer dizer que você morreu, vai para o céu, não. Quer dizer, a Bíblia diz que você vai estar descansando até o momento que Jesus voltar. Mas pode ser o fim da sua vida nessa terra. Aí você pode escolher se o fim da sua vida nessa terra vai ser o fim de tudo ou vai ser apenas o começo da eternidade. É verdade, gente. Essa discussão foi muito boa, né? Mas a gente tem que ir para o intervalo. E antes do intervalo, eu queria mostrar de novo o código do dia. É isso aí. Olha, nossa discussão acabou. Passa assim, abrir num piscar de olhos aqui. Código do dia, então, na tela, para você que ainda não tweetou. Não sou velha, na verdade sou bem nova. E meu nome duplo deixa isso bem claro. Você sonha comigo e eu entendo por quê. Logo, logo a gente se vê. Gente, tá muito fácil, a gente falou sobre isso durante esse bloco inteirinho. E para você que que já sabe a resposta, tuita pra gente que você tá concorrendo ao DVD do Arautos do Rei 50 anos. Qual é o nosso perfil no Twitter? @códigoabertoNT. Olha só, a gente vai deixar uma dicasinha aqui pra você. Eu quero dizer pra você o seguinte, eu vou dar a dica da primeira palavra aqui, pode ser? Pode. A primeira palavra é nova. Olha só, eu dei metade da resposta já aqui, gente. Tá muito fácil. Fala com a gente aqui no @códigoabertoNT, Twitter. A gente volta em alguns instantes, né? Chovendo aqui no Código Aberto, a gente está de volta, uma chuva de bênçãos aqui em Campos do Jordão, né, Alexandre? Sim, nosso último Código Aberto, acho que a gente está fechando com um pouquinho de chuva, né? Isso, o último Código Aberto aqui, especial aqui em Campos do Jordão. Código Aberto Origens. A gente tá, né, falando ensaiado, assim. tudo ensaiadinho, mas na semana que vem tem mais Código Aberto de volta numa nova temporada dentro dos estúdios da TV Novo Tempo, não é? Isso mesmo. E a gente lançou, né, no final do segundo bloco, o Código do Dia, a dica. Vamos falar mais uma vez? Vamos mais lá. uma oportunidade para você que ainda não gente. tweetou. Não sou velha, na verdade sou bem nova e meu nome duplo deixa isso bem claro. Você sonha comigo e eu entendo por quê. Logo, logo a gente se vê. Gente, tem esperança nessa resposta, código né? esperançoso esse, não é? Como eu disse no último bloco, eu dei uma dica, a primeira palavra desse código, da resposta, é nova, não é? Isso mesmo. Muito bem. Eu ia falar assim, que o prêmio de hoje tá imperdível, né? O DVD Arautos do Rei 50 anos, um grande lançamento da gravadora Novo Tempo. Tuita pra gente, @códigoabertoNT. A gente dá mais alguns segundos pra você. Ok, acabou. Muito rápido, acabou. né? Dá mais alguns segundos, já acabou. Acabou, não tem mais chance. Vamos perguntar pros convidados? Convidados, alguma sugestão? Alguém tem uma dica? Ou dica não, uma Já resposta, né? resposta. Vamos lançar a resposta já. Eu vou deixar pro pastor. Eu vou deixar pro Igor. Igor? Eu vou deixar pro Leite. Olha só, sobrou pra minha pessoa falar a resposta. Então vamos lá.
A primeira palavra é nova e tem tudo a ver com o que a gente comentou aqui hoje no Código Aberto. E a segunda é Jerusalém, mas pode ser terra também, viu? A gente tá dando uma colher de chá. Essa exceção, Nova Terra e Nova Jerusalém. Se tá você valendo. respondeu Nova Terra ou Nova Jerusalém, tá concorrendo ao DVD 50 anos dos Arautos do Rei. Afinal de contas, foi sobre isso que a gente falou hoje, sobre a esperança que vive no coração de muita gente nesse planeta. Vive no meu e espero que viva no seu coração. O pastor André tem uma mensagem final para você. Pois é, coube a mim agora a responsabilidade no final dessa temporada especial, dar o último recado. Eu convido você que está nos assistindo a estudar esse livro, a conhecer esse livro. Nós aqui vimos a respeito das nossas origens. Você não está nessa terra, você não está nessa vida por acaso. Deus criou você, Deus tem um plano, um propósito, um objetivo para você. E por mais que você sofra, por mais que você passe por dificuldades nesse mundo, seja financeira, seja de saúde, seja emocional, eu não sei, Ele prometeu, como diz aqui nesse livro, que um dia Ele vai voltar para te levar para um novo céu, para te levar, querido, para uma nova terra. Olha só, muita esperança, e eu quero terminar com um verso bíblico aqui para você, meu querido telespectador. Você abre a sua Bíblia aí em Mateus 25, 34. Diz assim, Mateus 25, 34. E de certa forma é um resumo não só do que a gente falou hoje, mas de toda essa temporada sobre as origens do planeta Terra, sobre a origem da vida aqui no Código Aberto. Mateus 25, 34 diz assim: então o rei aqui é Deus, dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Deus criou o planeta Terra para que o ser humano pudesse viver aqui de forma perfeita, de forma eterna, de forma maravilhosa. Mas, infelizmente, Satanás veio para esse mundo, enganou os primeiros seres humanos e até hoje a gente vive nessa situação. Mas, felizmente, o próprio Deus também deu uma esperança para a gente ao enviar o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. E se você aceitar a morte dele e a ressurreição de Jesus no seu lugar, você vai viver eternamente, sem mais dor, sem mais morte, nesse lar eternal, nessa nova terra, nessa nova Jerusalém. Muito bem, Leide. E para você que começou acompanhando essa temporada com aquela grande pergunta de onde viemos, para onde vamos, a temporada Código Aberto Origens, acho que respondeu muito bem com os nossos convidados, vocês aqui que estão encerrando a temporada com a gente. Obrigada a todos que participaram com a gente, obrigada a você que tweetou, que participou, que deu sua opinião. Você é sempre muito bem-vindo no Código Aberto. Muito bem, estou com lágrimas no meu coração, não sei se é possível ter lágrimas no coração, mas é uma expressão meio literária aqui. Porque o Código Aberto vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que participaram hoje, viu? Um abraço para vocês. Ficamos com a música, né? O último clipe da temporada. É isso aí, a gente fica por aqui. Que Deus te abençoe e que a esperança da volta de Jesus permaneça sempre firme no seu coração. Até uma próxima. Até a próxima. Vou te contar de um amor do seu jeito tão perfeito, sem perceber, me transformou do meu jeito imperfeito, me aceitou. Foi só deixar ser o que sou toda vez que Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te falar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar.
te esperar pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. Foi só deixar ser o que sou toda vez que Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te falar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde for. Vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. Pra onde for, vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar.